Bom dia, pessoal. Eu resolvi fazer esse vídeo para expor o meu comentário, a minha suposição, o meu pensamento, a minha ideia, o que eu acho sobre essa história, essa guerra do Covid-19. Porque parece haver uma confusão em relação aos verdadeiros culpados. O inocente não pode pagar por isso. Na minha análise, na minha observação, só existem dois culpados. O primeiro deles é a China. Não tem como, vai ser a vida toda. Como igualmente o segundo culpado é o corrupto. Se tivermos aumento de mortes, tivermos o que for, a contagem, se ultrapassarmos, coloque a culpa na China e nos corruptos. Vejamos. O Brasil é um campo perfeito para a proliferação do vírus e para o aumento de vítimas, porque temos um número muito grande de corruptos, temos uma população imensa e uma pobreza também grandiosa, independente de clima. O vírus chegou aqui, o corrupto se apossou do vírus e agora é só morte, só desgraça. Vejam só. O que se comenta, o que parece estar na cabeça de todo mundo sobre a corrupção no Brasil, os corruptos, comenta-se, não sei se é fake news, se é verdade, mas que nós temos corruptos no Supremo Tribunal Federal, seja careca ou não. Temos corruptos no Congresso Nacional, seja gordinho ou não. Temos uma imprensa corrupta. Temos também um corpo médico corrupto. O que já ouvimos falar em entrevistas e em redes sociais, antes do carnaval até. A primeira expressão, isso é uma gripezinha, partiu de um médico, de um grande médico. No corpo médico, no início se falou, não precisa usar máscara. A máscara é só para o profissional da saúde. Hoje em dia, todo mundo é obrigado a usar máscara, senão vai ser preso, ou vai pagar multa, ou vai ser espancado, como nós já vimos aí recentemente. No corpo médico também, escutamos notícias de que eles estão falsificando laudo a causa-morte. Morreu do que for, morreu de qualquer coisa. Coloca aí na conta do Covid-19. Deve ter mais alguma coisa que deve ter saído também da classe médica, que eu não me lembro no momento. Mas não vou nem falar agora da máfia de funerárias. Ok? Então, vocês vejam, temos ainda os governadores corruptos e os prefeitos corruptos, que se aproveitando da pandemia e não comprar com licitação, eles pagam qualquer preço superfaturado. O pior, eles compram equipamento que não existe, equipamento fantasma, compram de fornecedores fantasmas, se aproveitando e roubando, se aproveitando da pandemia e roubando o dinheiro público. Temos também empresários corruptos que se aproveitam da situação
para superfaturar. Empresários, indústria, comércio, querem superfaturar o seu produto. Nenhum país no mundo tem essa facilidade de bater o recorde em mortes como o Brasil. Além de ter uma população grande e pobre, além de ser um território imenso, tem uma classe corrupta, tem uma máfia corrupta, difícil de se exterminar, mais difícil do que combater qualquer vírus. Então não se espante se você ouvir falar que aumentou muito o número de mortes. A culpa não é minha se eu não usar máscara. A culpa não é minha se eu andar na rua, se eu correr na praia, se eu fizer um churrasco, se eu for para o mar. A culpa não é minha. A culpa é da China e dos corruptos. Os nossos hospitais estão em colapso. Desde 2018 que os nossos hospitais já estavam falidos. E agora que eles estão em colapso? Lembrem-se dos noticiários do Pedro II, Rocha Faria, Albert Schweitzer, Santa Cruz, Campo Grande, Realengo, pessoas sendo dispensadas, deitadas no chão, nem cama de roupa tinha lá no hospital, nem esparadrapo, não tinha um remédio, falta de pagamento dos profissionais, a crise, esqueceram da crise dos hospitais? Não tem história de colapso agora, não. Isso é balela. A nossa saúde pública já vem em colapso há muito tempo, não é agora não, certo? A culpa continua sendo dos corruptos desde o passado que faliram a saúde, fizeram estádios, não construíram hospitais, certo? E dos corruptos que hoje, aliados a todos esses outros órgãos que eu citei anteriormente, estão querendo levar vantagem no superfaturamento de construção de hospitais, de compra de equipamentos e por aí vai. Se o número de vítimas aumentar, não procure me culpar porque eu não uso máscara, porque eu faço churrasco, porque eu corro na rua, porque eu vou para a praia, porque eu vou trabalhar. Lembre-se de culpar a China e culpar os corruptos do Brasil. Deixa eu virar aqui para ver se eu tenho mais uma coisa. Olha, os corruptos, com o seu discurso para mascarar a sua incapacidade e para mascarar a sua corrupção, eles falam simplesmente o seguinte: não saia de casa, com a ideia de que nós vamos contribuir para diminuir a pandemia. Não saia de casa. Agora eles dizem, use máscara, não vá para a rua. Você pode pagar multa e ser até preso, além de espancamento que já até aconteceu por não usar máscara. Então eles querem simplesmente transferir para nós a culpa que é deles. São esses os corruptos que querem mascarar a falsidade deles. E falam ainda, pode ser preso por desobediência. Desobediência, eu só conheço 2 casos. Desobediência de lei, expressamente, assim, lei, né? E desobediência por ordem judicial de autoridade competente. Não conheço outro caso de desobediência. Desobediência de decreto de governador, decreto de prefeito, orientação, sugestão, parecer, recomendação de órgão
internacional, ou seja, não existe desobediência nesse sentido. Vou contar para vocês uma lenda, eu não sei se é lenda, é um conto, sobre um governador que não tinha nenhuma condição de ser eleito para o cargo de governador. Mas, com a sua malandragem, a sua esperteza, conseguiu ser eleito governador. Se bem que os candidatos que disputavam com ele também não tinham lá, sabe, não tinham credibilidade nenhuma. Esse governador, chamado Wilson Auschwitz, às vezes eu me lembro de outras regiões, mas parece que o nome dele é esse mesmo, Wilson Auschwitz. Ele assumiu o governo dizendo que houvesse precisão com tiro na testa para salvar o cidadão que estava do outro lado. Mas ele se esqueceu, na pandemia, de ter o zelo na compra de equipamento para salvar vida. Salvar vidas. Você tire as suas conclusões. Há quem diga nessa história, nesse conto, que o governador teria dado um tiro no pé. Outros já dizem que ele deu um tiro na própria cabeça. Bom, lembrem-se sempre, culpado do que ocorre no Brasil em relação à pandemia, ao número de mortes, o culpado será sempre a China e os nossos corruptos. Os nossos corruptos. Agora, com o colapso da saúde pública, nem dinheiro para pagar o corpo médico tem. Já tem gente reclamando que trabalha direto no hospital, tira o seu plantão, se sacrifica muito e na hora de receber o pagamento não tem. Tire suas conclusões. Não culpe ninguém se estiver em fila de banco, se estiver sem máscara, se estiver pescando, se estiver correndo, onde for. Lembre-se sempre que os corruptos estão, conforme se noticia as hipóteses, do Supremo Tribunal Federal, seja careca ou não, do Congresso Nacional, seja gordo ou não, governadores, prefeitos, empresários superfaturando e médicos que estão dando declarações aí, cada dia tem uma declaração diferente. A gripezinha, foi um médico quem falou sobre gripezinha. Então eu posso falar agora sobre a gripezinha. Eu, Marcos Fialho de Araújo. No meu caso, como eu sempre fui atleta, sempre pratiquei exercício, esporte, para mim poderá ser uma gripezinha, será uma gripezinha. Mas eu não estou dizendo que isso é uma gripezinha. Isso é sério, mas para mim eu estou dizendo que não é. Você que cuide da sua saúde, você quem tem que saber se para você é uma gripezinha ou não. Eu não estou dizendo que é uma gripezinha. Veja você, um rei falou para o povo, eu na condição de rei, se eu pegar o vírus, na minha condição, para mim, será uma gripezinha. Mas o rei não está dizendo para o povo que isso é uma gripezinha. Entenda bem o que o rei falou. Entenda o que eu estou falando. Para mim é uma gripe. No meu caso, devo voltar
espero que nem precise voltar com mais algum esclarecimento sobre isso. A síntese é essa. Culpado no Brasil, nós temos a China e os corruptos. Os corruptos estão também, quero ressaltar, também na imprensa lixo. Na imprensa lixo. Vou para o meu churrasco agora. Um abraço para todos. Muito obrigado.